Você já parou para pensar por que algumas coisas na vida parecem ser tão difíceis, como se houvesse uma força invisível tentando te impedir? E se eu te dissesse que Jesus, há mais de 2000 anos, já falava sobre essa força maligna? Pois é, em suas palavras, Jesus revelou 4 fatos impressionantes sobre Satanás que podem mudar totalmente nossa percepção sobre o mundo espiritual, porque o que vamos descobrir hoje não só vai te deixar atento, mas pode até te ajudar a enfrentar melhor essas batalhas diárias. Vamos juntos nessa jornada de descobertas? Primeiro, Satanás é o inimigo e o maligno. Jesus falou extensivamente sobre Satanás, revelando aspectos pouco conhecidos sobre o inimigo espiritual que enfrentamos. Vamos explorar como Jesus chamou Satanás de o inimigo e o maligno em uma de suas parábolas mais poderosas, a parábola do joio, encontrada em Mateus capítulo 13, em versículo 24 ao 30. Imagine a seguinte cena: um agricultor semeia boa semente em seu campo, esperando uma colheita abundante. Ele trabalha arduamente, preparando a terra, plantando as sementes e cuidando do campo. Ele sabe que, com paciência e esforço, a colheita será generosa. No entanto, durante a noite, enquanto seus trabalhadores dormem, um inimigo se esgueira pelo campo. Em um ato de sabotagem, o inimigo planta ervas daninhas entre o trigo, um ato de pura malícia e destruição. Quando a colheita começa a crescer, os trabalhadores do fazendeiro percebem que há ervas daninhas misturadas com o trigo. Eles ficam perplexos e correm para contar ao fazendeiro. Senhor, dizem eles, o campo onde você plantou a boa semente está cheio de ervas daninhas. De onde elas vieram? O fazendeiro, compreendendo imediatamente o que aconteceu, responde com firmeza: um inimigo fez isso. Os trabalhadores, preocupados com a qualidade da colheita, perguntam ao fazendeiro se devem arrancar as ervas daninhas. Mas o fazendeiro, com sabedoria, responde: não, porque arrancando as ervas daninhas, vocês podem arrancar o trigo junto com elas. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifadores para separar as ervas daninhas, amarrá-las em feixes e queimá-las, e recolher o trigo e guardá-lo no celeiro. Essa parábola é rica em significado e oferece uma visão profunda da batalha espiritual entre o bem e o mal. Jesus explicou aos seus discípulos que o Filho do Homem é o agricultor que planta a boa semente. O campo representa o mundo, e a boa semente são as pessoas do reino. As ervas daninhas, por outro lado, são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que planta as ervas daninhas é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, onde os ceifeiros são os anjos. Ao chamar Satanás de o inimigo e o maligno, Jesus nos alerta sobre a verdadeira natureza do adversário que enfrentamos. Satanás não é apenas uma força abstrata de maldade, mas um ser ativo que trabalha para frustrar os planos de Deus e desviar os humanos do caminho da retidão. Ele age com astúcia e malícia, buscando destruir tudo o que é bom e verdadeiro. Essa parábola nos ensina sobre a paciência e a confiança no plano de Deus. Embora o mal possa estar presente entre nós, crescendo ao lado do bem, Deus tem um plano para a separação final, onde o bem será recompensado e o mal será destruído. Essa mensagem de esperança é vital para todos nós, pois nos lembra que, apesar das provações e tribulações que enfrentamos, o bem triunfará no final. Jesus nos mostra que a batalha espiritual é real e contínua, e que devemos estar vigilantes. Ele nos dá uma perspectiva clara sobre a presença do mal no mundo e a necessidade de confiar na justiça final de Deus. A história do joio e do trigo não é apenas uma parábola sobre agricultura, mas uma poderosa metáfora para a luta entre o bem e o mal em nossa própria vida. Ao refletirmos sobre essa parábola, somos chamados a examinar nossos próprios corações e vidas. Estamos permitindo que o inimigo plante ervas daninhas em nosso campo? Estamos vivendo como boa semente, firmes na fé e confiantes na justiça de Deus? A resposta a essas perguntas determina como enfrentamos as batalhas espirituais diárias. Em um mundo onde o mal pode parecer prevalecer,
a mensagem de Jesus nos fortalece. Ele nos assegura que Deus está ciente das lutas que enfrentamos e que, no final, a justiça será feita. As palavras de Jesus ecoam através dos séculos, lembrando-nos de permanecer firmes, vigilantes e confiantes no plano divino. Segundo, Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus, durante seu ministério, referiu-se a Satanás como o príncipe deste mundo. Essa descrição, poderosa e perturbadora, lança luz sobre a influência sinistra que Satanás exerce sobre a terra e seus habitantes. Em João capítulo 12, versículo 31, Jesus declara: agora é o julgamento deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas o que significa exatamente chamar Satanás de príncipe deste mundo? Para entender a profundidade dessa afirmação, precisamos visualizar um reino em trevas. Imagine um vasto domínio onde a escuridão impera, um lugar onde a corrupção, o sofrimento e a desilusão são comuns. Nesse cenário, Satanás se move com autoridade, manipulando os corações e mentes dos habitantes, influenciando sistemas e governos, espalhando mentiras e desespero. Ele não é um rei legítimo, mas um usurpador, que tomou controle temporário do mundo através da tentação e do pecado. Voltemos no tempo, para o início da humanidade no Jardim do Éden. Ali, Satanás, na forma de uma serpente astuta, enganou Eva, plantando a semente da dúvida e da desobediência. Com uma fala mansa e traiçoeira, ele questionou a bondade de Deus, levando Adão e Eva a pecarem. Esse ato de rebelião abriu as portas para que Satanás se estabelecesse como príncipe deste mundo, um título que carrega por causa da sua influência sobre o pecado e a morte. Agora, avancemos para os dias de Jesus. Em Mateus capítulo 4, durante os 40 dias no deserto, Satanás tenta Jesus com promessas de poder e glória. Ele mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Aqui, vemos novamente a pretensão de Satanás como governante dos reinos terrenos, oferecendo o que ele controla temporariamente. Jesus, firme e resoluto, rejeita a oferta, afirmando seu compromisso com o reino de Deus e mostrando que o verdadeiro poder e autoridade pertencem ao Pai Celestial. Esse título, Príncipe deste mundo, nos alerta para a realidade do conflito espiritual que permeia nossa existência. Satanás usa sua posição para cegar as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele trabalha incansavelmente para criar divisões, promover a injustiça e manter as pessoas longe da verdade que liberta. Pense em um jovem que está se esforçando para encontrar sentido na vida. Ele se depara com tentações e distrações a cada passo, e promessas de riqueza fácil, prazeres momentâneos, filosofias que parecem verdadeiras, mas são vazias no seu núcleo. Satanás, como o príncipe deste mundo, está por trás dessas armadilhas, tentando afastar este jovem do caminho da verdade e da luz. Ele cria um ambiente onde a mentira parece ser verdade e onde o mal se disfarça como o bem. Em João capítulo 14, versículo 30, Jesus diz aos seus discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Com estas palavras, Jesus reafirma a pureza de sua missão e sua total separação do mal. Embora Satanás tenha poder temporário, ele não tem autoridade sobre Jesus, o Filho de Deus. Esta declaração nos dá esperança, pois indica que, apesar do domínio temporal de Satanás, a vitória final pertence a Cristo. Mais tarde, em João capítulo 16, versículo 11, Jesus diz: "E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado." Isso é crucial. Jesus está nos dizendo que a derrota de Satanás já está assegurada. Embora ele continue a operar neste mundo, seu destino final é a condenação. O julgamento de Satanás foi selado pela morte e ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus despojou os poderes e autoridades malignas, triunfando sobre eles. Essa verdade deve nos encher de coragem e determinação.
Sabemos que, apesar das dificuldades e tentações que enfrentamos, o poder de Satanás é limitado e temporário. Ele pode ser o príncipe deste mundo por enquanto, mas seu reinado está destinado a acabar. Jesus, o verdadeiro Rei, trará um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habita e onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Portanto, enquanto navegamos pelas águas turbulentas deste mundo, precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus. Ele nos dá força para resistir às tentações e sabedoria para discernir as mentiras do inimigo. Precisamos lembrar que, embora Satanás possa parecer poderoso, ele já foi derrotado pelo sacrifício supremo de Cristo. Terceiro, Satanás tenta os fiéis. A história de Satanás tentando os fiéis é uma narrativa antiga e contínua, profundamente enraizada nas Escrituras e nas experiências de incontáveis pessoas ao longo dos séculos. Para entender essa dinâmica, vamos começar com uma imagem vívida. Imagine um guerreiro em uma batalha intensa. Ele está armado com uma espada, um escudo, e veste uma armadura. Mas, do outro lado, há um adversário astuto e incansável, procurando qualquer brecha para atacar. Este adversário é Satanás, e os fiéis são os guerreiros na linha de frente dessa batalha espiritual. Vamos voltar no tempo, para um dos momentos mais emblemáticos dessa luta, o encontro de Jesus no deserto. Depois de seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, ele jejuou e orou. Quando estava fisicamente enfraquecido, Satanás se aproximou, pronto para explorar qualquer fraqueza. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, disse ele. Jesus, com uma firmeza inabalável, respondeu: está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este momento é significativo porque mostra que mesmo o Filho de Deus não estava isento da tentação. Satanás atacou Jesus no seu momento de vulnerabilidade, tentando-o usar seu poder divino para satisfazer necessidades humanas básicas. Mas Jesus, armado com as Escrituras e a confiança inabalável em seu Pai, resistiu. Agora, avancemos para a vida de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Na véspera da crucificação, Jesus avisou a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Este aviso é um lembrete sombrio de que Satanás está constantemente procurando maneiras de testar e derrubar os fiéis. Pedro, cheio de autoconfiança, declarou que estava pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte. No entanto, poucas horas depois, Pedro negou Jesus 3 vezes, exatamente como havia sido predito. Essa história de Pedro nos ensina que a autossuficiência e a falta de vigilância podem nos tornar vulneráveis às tentações de Satanás. Mesmo aqueles com uma fé forte podem cair se não estiverem atentos e dependentes da força de Deus. Satanás conhece nossas fraquezas e espera pacientemente pela oportunidade de nos fazer tropeçar. Mas a tentação de Satanás não se limita a figuras bíblicas. Pense na história de um homem moderno, um empresário de sucesso, que se encontra em um dilema moral. Ele é oferecido um negócio extremamente lucrativo, mas há uma condição: precisa ignorar algumas práticas éticas. A voz suave de Satanás sussurra em seu ouvido e ninguém vai descobrir. Isso vai garantir a segurança financeira da sua família. Ele está no ponto de tomar uma decisão que poderia comprometer seus valores e integridade. Esta é uma versão contemporânea da mesma batalha que Pedro e tantos outros enfrentaram. Satanás também tenta os fiéis através de ataques às suas crenças e confiança em Deus. Tome Jó como exemplo. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, abençoado com riqueza e família. Satanás, em uma audiência celestial, argumentou que Jó só era fiel porque estava protegido e abençoado. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, removendo suas bênçãos e infligindo-lhe grande sofrimento. No meio de sua dor, Jó foi tentado a questionar a bondade e a justiça de Deus.
Apesar de suas dúvidas e desespero, ele manteve sua fé, demonstrando que a verdadeira fidelidade resiste às provações mais severas. As tentações de Satanás são sofisticadas e adaptadas para cada pessoa. Ele conhece nossas inseguranças, desejos e fraquezas. Para uma jovem lutando contra a pressão dos colegas, a tentação pode vir na forma de conformidade, cedendo a comportamentos que ela sabe serem errados para ganhar aceitação. Para alguém lutando com a dor da perda, a tentação pode ser a amargura e o afastamento de Deus, questionando sua bondade em tempos de sofrimento. O apóstolo Paulo oferece uma perspectiva valiosa sobre como os fiéis podem resistir a essas tentações. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12, ele escreve: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." A armadura de Deus inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Com essas ferramentas espirituais, os fiéis podem se proteger contra as estratégias de Satanás. A história de Satanás tentando os fiéis é uma lembrança de que estamos em uma batalha contínua, mas não estamos sozinhos. Deus nos fornece a força e as ferramentas para resistir. Ele prometeu que não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e, com a tentação, Ele proverá uma saída para que possamos suportá-la. Quarto, Satanás é o pai da mentira. No vasto cenário das narrativas bíblicas, poucas descrições são tão contundentes quanto a de Satanás como o pai da mentira. Esta caracterização não apenas define sua natureza, mas também ilumina suas intenções e métodos ao longo da história humana. Imagine uma tapeçaria complexa, tecida com meias-verdades, enganos sutis e falsidades descaradas, e esta é a obra-prima de Satanás, uma constante tentativa de desviar os seres humanos da verdade e da luz. Para começar essa história, vamos voltar ao Jardim do Éden, o cenário da primeira grande mentira. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viviam em perfeita harmonia com Deus. Tudo era puro, até que a serpente, a forma assumida por Satanás, entrou em cena. Aproximando-se de Eva, ele plantou a semente da dúvida: foi isto mesmo que Deus disse, e não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eva corrigiu a serpente, explicando que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois, se o fizessem, morreriam. A serpente, com sua astúcia, respondeu: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, Satanás usou uma tática eficaz e ele misturou uma pequena dose de verdade com uma grande mentira. De fato, comer do fruto abriu os olhos de Adão e Eva, mas a promessa de se tornarem como Deus era um engano. Esta manipulação resultou na queda da humanidade, trazendo pecado e morte ao mundo. A partir deste momento, a mentira tornou-se uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás. Avançando para o Novo Testamento, encontramos outra situação reveladora. Durante um confronto com os fariseus, Jesus os acusou diretamente: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Estas palavras de Jesus expõem a essência de Satanás e ele é intrinsecamente mentiroso e suas mentiras têm a intenção de enganar, destruir e desviar. Para entender melhor como essas mentiras afetam nossas vidas, vamos considerar uma história moderna. Imagine Maria, uma jovem mulher de fé, dedicada à sua família e à sua comunidade. Ela sempre foi fiel, mas começou a ouvir uma voz interior que questionava seu valor. Você não é boa o suficiente, a voz sussurrava. Deus não se importa com você de verdade.
olhe para todas as suas falhas. Estas palavras, repetidas incessantemente, começaram a corroer a confiança de Maria. Ela começou a acreditar nessas mentiras, sentindo-se cada vez mais distante de Deus. Essas mentiras, embora pareçam pessoais, são ecoadas nas experiências de muitas pessoas. Satanás sabe que, ao plantar sementes de dúvida e engano, pode minar a fé e a autoestima das pessoas. Ele se aproveita das inseguranças, dos medos e das fraquezas humanas, criando uma narrativa falsa que distorce a verdade de quem somos em Deus. Outra faceta das mentiras de Satanás é a distorção das Escrituras. No deserto, após o batismo de Jesus, Satanás tentou usar a própria palavra de Deus para tentar o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, disse Satanás, joga-te daqui abaixo. Porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, conhecia a verdade e respondeu, também está escrito, e não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Este episódio mostra que Satanás não hesita em usar as Escrituras fora de contexto para enganar e tentar os fiéis. A mentira é um veneno sutil. Ela pode parecer inofensiva no início, mas com o tempo, corrói a verdade e destrói vidas. Considere um líder de uma igreja que começa a acreditar que ele merece mais poder e reconhecimento do que os outros. Ele pode começar a manipular situações, distorcer fatos e até mesmo enganar seus seguidores para manter sua posição. Satanás sussurra em seu ouvido, inflando seu ego e alimentando seu orgulho. O líder, preso na rede de mentiras, acaba se afastando da humildade e do serviço genuíno a Deus, causando dano à congregação e a si mesmo. Contudo, não estamos desamparados contra as mentiras de Satanás. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra o engano. O salmista declara, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A verdade das Escrituras nos guia e nos protege contra as falsidades que Satanás tenta nos impor. Quando conhecemos e internalizamos a verdade, podemos discernir as mentiras e resistir a elas. A oração também é crucial. Jesus nos ensinou a orar, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração fortalece nossa conexão com Deus, nos dando a sabedoria e a força necessárias para enfrentar as mentiras de Satanás. Por fim, a comunidade de fé é um apoio vital. Compartilhar nossas lutas e dúvidas com outros crentes nos permite receber encorajamento e aconselhamento. Quando estamos cercados por uma comunidade que busca a verdade, temos um sistema de apoio que nos ajuda a resistir às mentiras e a manter nossa fé firme. A história de Satanás como o pai da mentira é um alerta constante para estarmos vigilantes. Ele continua a tentar, enganar e desviar, mas com a verdade de Deus, a oração e a comunidade de fé, podemos resistir e permanecer firmes. A batalha contra as mentiras é contínua, mas a vitória é certa quando confiamos em Deus e nos apegamos à sua verdade.